Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês, uma aula dando continuidade às aulas de questão ambiental, do qual já botei uma aula introdutória de questão ambiental e botei uma aula também falando sobre política ambiental brasileira, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a tão famosa Amazônia e o seu tão famoso também desmatamento dela, né? Continuando aqui pessoal, dando já início à aula, queríamos falar para vocês assim, sobre a definição de Amazônia, né? Esse termo tão falado, essa expressão tão falada, né? Amazônia brasileira, mas o que vem a ser a Amazônia, né? Então podemos definir a Amazônia como uma área na América do Sul, drenada não só pelo rio Amazonas, mas também por outros rios, né? Como por exemplo o rio Madeira, que é um afluente do rio Amazonas, como também por exemplo o rio Negro, né? Que também é um afluente da Amazônia, e vários outros afluentes que a Amazônia tem. Então seria assim, mais ou menos generalizando, óbvio, a gente sempre generaliza para tentar fazer a compreensão, fazer um raciocínio aqui para vocês. Então seria generalizando isso o conceito de Amazônia, né? Então o que? Uma área na América do Sul drenada pelo rio Amazonas, certo? Aí vai ter outros fatores que a gente vai entender lá quando a gente falar dos ambientes da Terra, né? A gente vai falar de biosfera, atmosfera, a gente vai falar de hidrosfera e também o ambiente litosfera, né? Então tudo isso vai compor a Amazônia, né? Tudo isso vai fazer parte da Amazônia. Então quando falamos em Amazônia, vem três coisas na nossa cabeça, né? Então quais são elas? Primeiro, região norte, né? Região norte é uma coisa. E o que é região norte? Região norte faz parte daquelas macro regiões do IBGE, onde tem região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? Então a região norte é uma delas, que engloba os estados do Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia, certo? Amazonas é o nome de um estado, né? Para não fazer confusão também, né? Amazonas é um estado que faz parte da região norte, né? Então, Amazônia Legal. O que vem a ser a Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal é toda essa área aqui, ó, onde predomina o bioma, né? Onde predomina o domínio morfoclimático amazônico, né? Onde a gente vai chamar de floresta amazônica. Lógico que não é só isso, né? Tem refúgio de Caatinga, aqui também tem refúgio de Cerrado, mas o predomínio aqui é de floresta amazônica, aquela floresta que a gente vai chamar de floresta perennifolha, que não cai as folhas, floresta higrófita, muita umidade, floresta arbórea, né? Floresta de grande porte. Então toda essa regiãozinha aqui a gente vai chamar de Amazônia Legal. Lembrando, brasileira, Amazônia Legal brasileira. E tem a Amazônia Internacional, né? Que vai englobar toda essa partezinha aqui do norte da América do Sul, né? Essa partezinha aqui que a gente vai chamar de Amazônia Internacional, certo? Então, fazendo essa diferenciação, vamos falar um pouquinho aqui do processo de formação territorial da região amazônica, né? Formação territorial, a gente vai colocar o homem aí no meio, né? A gente não vai falar só da natureza, né? Então, lá quando a gente sabe, quando o Brasil foi descoberto, né? Eu tenho uma aula aqui falando sobre a formação territorial do Brasil e a gente debate melhor esse conceito de descobrimento do Brasil. Então, quando o Brasil foi descoberto, o que é que acontece? Pelo Tratado das Tordesilhas, que é um tratado assinado pela Igreja Católica, a região Amazônia, ela fazia parte da Espanha, né? Então essa região que a gente vai chamar de Amazônia, né? A Amazônia, falando da floresta amazônica, ela fazia parte da Espanha, né? Então, posteriormente, com o processo de formação territorial do Brasil, ela passa a fazer parte do Brasil, né? Fazer parte de Portugal e posteriormente integrada ao país Brasil, né? O país que bem depois conseguiu sua independência. E como essa parte passou a fazer parte de Portugal e posterior ao Brasil? Pelo Utiposidetes, né? Por quê? Porque pelos colonos portugueses ocuparam aquela região, né? Os colonos da colônia que era de Portugal ocuparam aquela região, povoaram aquela região, movimentaram economicamente aquela região. Isso é um debate bem amplo, eu não quero chegar nesse debate, eu só quero que vocês entendam que essa região fazia parte da Espanha, como os portugueses ocuparam, né, aquela região, né, e movimentaram ela economicamente, ela passou a fazer parte de Portugal, né? Então estendeu o território da colônia de Portugal, chegando à Amazônia. E para isso, pessoal, a gente vai debater alguns conceitozinhos, né? Que essa ocupação não foi tão legal para a Amazônia, né? E por quê? Porque trouxe movimentação econômica, né? Aí eu não vou fazer debate aqui sobre economia, eu só quero falar sobre um pouquinho da geografia, né? Não sou professor de economia, sou professor de geografia. E para falar de geografia eu tenho que falar do espaço geográfico, né?
E esse espaço geográfico ele foi danificado pelo quê? Pelo desmatamento, que é o principal objetivo da nossa aula, pelo desmatamento, pelas hidrelétricas, aqui uma ressalva bem grande para a hidrelétrica de Belo Monte, construída no governo PT e que trouxe um passivo ambiental muito grande para a região, né, tanto para os indígenas que moram naquelas regiões, quanto para a biodiversidade no geral, né. Foi uma hidrelétrica construída sobre um rio, o rio de Planície, né, que com isso teve que alagar uma grande região e com isso também uma grande consequência negativa para a biodiversidade da região. O gasoduto, que isso aqui já é no período do FHC 97, o gasoduto feito com a Bolívia, né, que ajudou mais ainda a desmatar a região e alterar toda a biodiversidade da região também. E as rodovias, né, aí um salve muito grande para a Transamazônica, aqui construída já no governo militar, e que ela é praticamente paralela ao rio Amazonas, né? Então, ao invés de investir no transporte hidroviário do rio Amazonas e do potencial que esse rio tem para o transporte hidroviário, construiu uma rodovia que aqui vai ter várias características negativas, tanto para a construção em si, onde morreram vários trabalhadores por febre amarela e várias outras doenças tropicais aqui da região, além do gasto muito grande, além da poluição pelo transporte rodoviário, e também que com a construção da rodovia, naquelas regiões paralelas, regiões às margens da rodovia, ficaram mais valorizadas e ficaram como alvo para os grileiros, né? Então aumentou mais ainda o desmatamento às margens da rodovia. Quando a gente olha para o satélite, as regiões que mais sofrem consequências do desmatamento são justamente as regiões mais próximas da rodovia transamazônica, né? Então você percebe aí o ponto negativo dessa região, dessa construção, né? A mineração, aí você vai lembrar de vários episódios: Serra do Navio, no Amapá, a região do Bico do Papagaio entre o Pará, o Maranhão, né? Consequência da mineração, e a Amazônia no geral, né? Estou citando alguns, mas várias outras consequências do garimpo ilegal e do garimpo legal, né? Os dois trazem consequência negativa, principalmente o ilegal. E como eu falei para vocês, não é? A Amazônia ela fazia parte da Espanha, com o Utposidentes passou a fazer parte de Portugal. E como que Portugal ganhou a Amazônia, né? Ganhou através das drogas do sertão, né? As drogas do sertão elas foram essenciais para o processo de ocupamento, deixando claro, pelos portugueses, porque essa região já era ocupada, né? Então os portugueses ocuparam essa região da Amazônia muito por conta do extrativismo das drogas do sertão, né? Que são esse tipo aqui de atividade, né? As chamadas especiarias da Amazônia, né? Onde eles pegavam essas drogas do sertão, essas especiarias, e vendiam, exportavam, né? Mas que era extraída da Amazônia. E para isso, para extrair, era necessário construir estradas, era necessário fazer feitorias em alguns pontos para fazer trocas, era necessário formar núcleo de povoamento, né? Então com isso contribuiu para a ocupação pelos portugueses dessa região, certo? Outro ponto importante também para a ocupação da Amazônia foi o ciclo da borracha, deixando claro, ocupação aqui pelos brancos, vamos chamar aqui, né? Pelos brancos, pelos negros, né? Porque aquela região já era ocupada pelos índios, né? Sempre ressaltando isso, né? Então foi importante o que? O ciclo da borracha. O ciclo da borracha, né, que a gente pode dividir ele em dois ciclos. Esse ciclo que vai de 1879 a 1912, ali na fronteira com a Primeira Guerra Mundial. E o segundo ciclo, que já vai próximo da Segunda Guerra Mundial, entrando pela Segunda Guerra Mundial, né, onde ajudou e muito, né, o processo de ocupação dessa região. Aqui a gente tem algumas fotos falando sobre o ciclo da borracha, que vocês percebem aqui, a extração da seringueira para tirar o látex que vai fazer a borracha. E galera, e outros processos, né, que alguns governos, no geral, criaram para economizar, para dinamizar a economia da Amazônia, né? Então a gente tem como característica aqui o projeto Grande Carajás, que foi responsável pela extração do alumínio, manganês e estanho, e principalmente ouro na região da Amazônia. A criação da Sudam, né, que a gente tem várias superintendências de desenvolvimento. A Sudam era responsável pelo desenvolvimento da Amazônia. E a Suframa, que foi responsável pela construção da Zona Franca de Manaus. Primeiro,
A aula é sobre desmatamento, né? Então o que que vem a ser desmatamento, né? Desmatamento é o quê? É o desflorestamento, né? Desmate ou processo de desaparecimento completo das florestas, né? Então, grosseiramente explicando isso aí, né? Desmatamento é o quê? É tu retirar toda uma vegetação. Aquela vegetação pode ser de caatinga, de cerrado, de mata atlântica, de araucária, de matas cocais ou de floresta amazônica, né? Então, quando tu retira aquela vegetação e tu planta outra ou tu cria gado, né? Então tu tá desmatando, tu tá fazendo a desflorestamento, certo? E quais são, né, historicamente, os governos que mais desmataram? Porque a gente não tem uma resposta exata, são todos, né? Por isso que a gente não precisa, a gente não precisa, nós cidadãos, né, independentemente de tua ideologia, de teus valores, né? Independentemente disso, não compensa para cidadão nenhum fazer defesa aqui de político, né? Porque todos os políticos desmataram a Amazônia, todos, né? Todos. Como você percebe aqui, ó. Todos os políticos desmataram a Amazônia, né? A Amazônia sofreu nas mãos do Brasil desde 1500. Desde 1500 a Amazônia vem sofrendo. Aqui os países que mais desmatam no mundo, né? Na aula, falando sobre política ambiental, eu falei que o Brasil gostava de 3 coisas: de futebol, de samba e de desmatamento, né? E as pessoas podem até dizer assim, horas, mas o Brasil é um dos países que mais tem florestas preservadas. Isso é verdade, né? Isso não é mentira. No entanto, o Brasil é um dos países que mais tiveram florestas, né? E é um dos países que mais desmata. Por quê? Por isso, né? Essa doença, né, vamos dizer assim, de querer desmatar, que o Brasil tem, isso vem desde 1500, né? Desde 1500. E o Brasil, ele é assentado, essa economia, no modelo agroexportadora, que tem por característica extração de recursos primários. Recursos primários que tem que fazer o tal do desmatamento, né? Então é a característica do Brasil, que vem desde 1500. Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, café e hoje o agronegócio, né? E como você percebe aqui, não é que o Brasil está um pouquinho à frente. O Brasil está muito à frente, né? Muito à frente, como os países que mais desmatam no mundo, certo? E quais são as maiores causas do desmatamento? A pecuária, né, para a criação de gado, a agricultura, né, e principalmente a agricultura para servir que é o mais bizarro, né? A agricultura para servir de suporte, né, para ração para gado, né? Então sempre vai ter a pecuária ali. No Brasil, a população de gente é parecida, é parelha à quantidade de gados que tem no Brasil. E a urbanização também, né? São as maiores consequências aqui, né, que mais causam o desmatamento. Aqui os conflitos que vão ser gerados, muito por conta dos chamados grileiros, né, que são a galera que fica de olho nas terras ali, né, e como ele não tem documentação, ele pega as terras devolutas do Estado e foge a documentos, né, foge a documentos, criando de documentos ilegais, colocando em algumas caixas com grilo. O grilo dá uma aparência antiga para aquela documentação, geralmente de 1850, eles botam a documento, terras que era do Estado, eles botam de 1850 porque foi quando criou-se a lei de terras, e dá uma aparência legal, né? Então eles ficam com a posse daquela terra mesmo sem ser deles, né? E é muito os grileiros com as comunidades que já viviam ali, né? Ou indígenas, ou quilombolas, ou no geral, né? Eles pegam aquelas terras, eles cercam e dizem que é deles. E aí gera o conflito, né? Principalmente nas regiões da Amazônia, como vocês percebem aqui, ó. As regiões que mais tem conflitos por terra acontecendo na Amazônia. Bom lembrado de 2019, né? O tal do Dia do Fogo, onde vários fazendeiros colocaram fogo ali na Amazônia, queimaram a Amazônia, deu todo aquele furdunço mundialmente, onde o Brasil passou a ser visto mais ainda com essa característica negativa do desmatamento, muito por conta desses caras aqui, né, dos tais dos poceiros. E o que é que eles querem ali, pessoal? Ora, eles querem ocupar a Amazônia e derrubar a Amazônia no geral, para criar gado, para plantar soja, para plantar milho, né? Porque o Brasil está assentado, a sua economia está assentada no agronegócio. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para o meio ambiente, não é bom para o país que fica dependente do agronegócio. E quando é ilegal, não é bom nem para o agronegócio. Não é bom para o agronegócio. Porque os países que estão já tentando criar alternativas para ter uma economia considerada economicamente saudável, né, e ecologicamente saudável, esses países eles dão sanções a esse tipo de atividade, né? Atividades que prejudicam o meio ambiente. Então o agronegócio ele tem que se enquadrar em regras, né? Então quando ele sai dessas regras, ele sofre sanções. Então não é bom para ninguém.
No geral é isso, pessoal. Só queria fazer uma aula bem resumida mesmo, falando sobre o desmatamento da Amazônia, porque aqui tem muitos pormenores, tem muitas questões por trás. Se a gente for debater, a aula vai ganhar mais ou menos maior do que ela já ganha todas as vezes, né? O tempo vai ser maior do que ele já é, como a maioria das minhas aulas passa de 20 minutos, certo? Meu salve e fica com Deus.